na Graça, um programa da Igreja Presbiteriana da Lapa, com produção de Thaís Vasconcelos e direção de Sandro Zamboni. Boa tarde para você, Crescendo na Graça, aqui comigo, Nath Zamboni, aqui na Rádio IP Lapa, da Igreja Presbiteriana da Lapa, que fica aqui na Rua Roma, 465, na Lapa, São Paulo. É um prazer mais uma vez estar com você no nosso programa 12. Hoje a gente vai falar com queridíssimas amigas que receberam graciosamente o convite da nossa produtora Thaís Vasconcelos e o meu querido marido, o Sandro Zamboni, aqui produzindo aqui junto comigo, para a gente falar um pouquinho sobre o Covid-19. Elas três atuam diretamente na linha de frente, desde o começo da pandemia. A gente vai conversar com elas hoje, mas eu começo lendo para vocês aqui um pouquinho, sempre um devocional, para a gente começar acalmando o nosso coração e meditando um pouquinho nessa tarde. Então eu vou ler para vocês o devocional do Jonathan Edwards, que é o que acompanha a gente aqui nesse programa, das publicações Pão Diário. Eu vou ler para vocês, então, mansidão e tolerância. Buscai o Senhor, vós todos, os mansos da terra, que cumpris os juízos. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura, lograreis. Escondei-vos no dia a dia da ira do Senhor. Sofonias 2:3. Deus chama especialmente seu povo ao extraordinário exercício da mansidão e muita tolerância. Cristo aparece como se estivesse vindo em seu reino, o que exige grande moderação em nosso comportamento para com todos os homens. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Filipenses 4:5. A reverência diante da divina majestade, que parece estar presente ou se aproximando, deve nos dispor à mansidão e nos impedir do contrário. É extremamente inadequado julgarmos uns aos outros e nos comportarmos com ferocidade e amargura uns em relação aos outros, quando aquele que nos sonda todos os corações, a quem todos nós precisamos prestar contas, parece estar tão notavelmente presente. Em um momento como este, devemos atentar para nós mesmos e sondarmos, condenando a nós mesmos e cuidando de nosso próprio comportamento. Se houver uma gloriosa prosperidade vindo à Igreja de Deus, os mais mansos receberão a maior parte dela, porque quando Cristo cavalga em sua glória e majestade, é pela causa da verdade e da justiça. Salmo 45, 3, 4. Então, buscando mansidão e tolerância, hoje eu orei ao Senhor logo cedo, pedindo para que o Senhor me desse essa mansidão e essa tolerância. Hoje eu converso com 3 meninas que, com certeza, devem orar ao Senhor pedindo essa mansidão para que elas pudessem enfrentar esses momentos. Eu chamo aqui a Thaís, minha querida amiga que canta comigo lá na Igreja Presbiteriana da Lapa, tem uma voz linda e também é enfermeira. E eu vou conversar com ela. Ela trabalha no hospital Albert Einstein. Albert Einstein, aqui em São Paulo. A Thaís aqui de São Paulo. Eu vou chamar também a Ana Paula, lá do Rio Grande do Sul, que trabalha onde, Ana? Eu trabalho no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E vou chamar também a Alaine, do Mato Grosso do Sul, que trabalha onde? Eu trabalho no SAMU, aqui pelo estado de Mato Grosso, Cuiabá. Trabalha no Mato Grosso, SAMU, olha que legal, trabalha no SAMU, Mato Grosso. Então a gente tem quase o Brasil todo aqui, hein? Boa tarde, meninas, sejam muito bem-vindas aqui no Crescendo na Graça. Esse é um programa desenvolvido para que eu possa crescer e todo mundo que está assistindo possa crescer um pouquinho com as histórias que são contadas aqui. Então eu queria começar, então, com vocês se apresentando. Eu vou pedir para a Thaís contar um pouquinho, então, do que ela faz no hospital aqui em São Paulo.
Depois a Ana pode se apresentar e logo em seguida a Alaine. Ok, então. Então, eu sou a Thaís, na verdade, eu brinco que eu sou um projeto de enfermeira, porque eu tô no meu último ano da faculdade e entrei no estágio agora, então sou estagiária. Eu faço estágio em 2 hospitais privados. Na parte da manhã eu tô no São Camilo e na parte da tarde eu tô no Albert Einstein. Mas eu tô na linha de frente no Albert Einstein. Na verdade, foi uma surpresa. Eu entrei, fui contratada para trabalhar numa gastropediatria. E de surpresa, cheguei lá, era uma semi-intensiva de Covid. E com o decorrer do tempo, a gente virou uma UTI Covid. E assim, foi uma experiência muito difícil, porque é um vírus novo, a gente passou de clínica médica para uma UTI, então foram conhecimentos que a gente teve que adquirir muito rápido, treinamentos que a gente teve que fazer muito rápido. E assim, mas Deus tem sustentado, né? Tem dado essa mansidão e como a Nath falou na devocional, Deus provê, né? Ele não dá nada que a gente não possa suportar. Então, por mais difícil que esteja sendo esse aprendizado, essa luta, Deus tem sustentado e capacitado todo mundo ali. E então você trabalha no São Camilo de manhã e à tarde no Albert Einstein. Isso, exatamente. E nos dois você tem contato com pacientes que têm o coronavírus. Você enfrenta Não, nessa. Não. Ou não. De cada um é um. manhã é uma clínica médica cirúrgica e à Uhum, tarde eu tô na linha de frente do Covid. certo. E você, Ana, conta pra mim um pouquinho do que você faz. Eu sou técnica de enfermagem, então, no Hospital de Clínicas, e o setor que eu trabalho é um posto de saúde. Então, eu tenho vínculo com a prefeitura da cidade também, né? Vínculo com as políticas públicas que são utilizadas. Mas sou funcionária do Hospital de Clínicas. E o nosso atendimento começa com a atenção básica, né? A atenção primária, e a gente está dando essa força também para o atendimento de Covid. Então, desde o início da pandemia, pacientes com sintomas de leves a moderados já podiam ser atendidos ali conosco, e muitas vezes aí os pacientes, até pacientes graves que chegavam, a gente conseguia atender e regulava com o SAMU, né? E já levava muitas vezes, a maioria das vezes a gente acabava levando para a nossa própria emergência ali, né? No hospital de clínicas. E faz 11 anos que eu trabalho nessa área de atenção básica, atenção primária. Eu tenho 22 anos de profissão, mas na atenção primária esse ano eu faço 11 anos. Então, a gente tem muita coisa que a gente faz ali que continua como atenção primária, mas a gente se direcionou muito também para esse atendimento COVID. Então, a gente teve, como disse a Thaís, nos moldarmos a novas realidades, treinamentos, né, parlamentação e tudo mais. Então, é mais. Contudo, Deus tem sempre nos cuidado e nos dado consolo, conforto para continuar. E eu fico muito feliz de estar, apesar de ter uns postos que nós ficamos, eu fico muito feliz de poder ajudar as pessoas, mesmo em meio a essa exposição que a gente vive, né? Sim. E você, Alaine, conta pra mim. Eu tô falando certo o seu nome? Se eu não tiver, você pode me corrigir a qualquer momento. Não, tá falando certo. É a Laíne mesmo. Alaine, conta pra mim um pouquinho de como que você trabalha e como que é atender no SAMU e qual que é a sua função. Eu sei que no SAMU tem tem os paramédicos, né? Qual que é a sua função dentro do SAMU? O que você faz aí no Mato Grosso? Eu estou como enfermeira, né? Eu Sim. sou servidora do Estado e desde 2007 eu tenho estado no SAMU. Eu já passei por várias outras áreas dentro da Secretaria de Saúde, mas hoje estou no SAMU. E também trabalho na vigilância epidemiológica do meu município, que é Vargem Grande. E tenho estado tanto atendendo à frente dessa batalha de estar conduzindo, transportando os pacientes, como também recebendo as fichas de síndrome de paz, né, os casos mais graves, e fazendo não só a investigação do óbito,
Eu também trabalho no Sinsinasc, mas tenho contribuído com o Sinan, porque a demanda aumentou muito, né, das notificações que nos chegam. E nós precisamos, muitas vezes, concluir essas notificações para lançar no sistema, tanto do ESUS, e tem outros sistemas que inseridos, né, pelos digitadores. E o que seria esse CINE? Senão é o sistema de informação de agravos, né, de todos os agravos. Só que nós temos visto que a demanda do Covid é tão grande que tem sido inserido muito mais o Covid em si, a demanda é muito grande de notificação, e aí a gente tem que estar separando a síndrome gripal, né, realmente dos casos mais graves, que são aqueles que ficam internados. Até porque desde o começo da pandemia, vocês três devem ter percebido, né? A gente primeiro viu sintomas de tosse, né? Aí depois falta de ar, aí depois febre. Aí algumas coisas a gente vai vendo ao longo, né, do processo, aí você vai vendo que às vezes afeta os rins, aí de repente o estômago, aí o intestino, né? E outras coisas foram acontecendo, e eu acho que é aí que vocês vão colocando e pontuando, né, para poder ver o que pode ser um quadro gripal, né, o que pode ser realmente, de fato, Covid, né, então acho que é isso que seria esse banco de dados, no caso, né? Sim, juntamente com os exames, né, e as conclusões desses exames para confirmar ou descartar, né, os Sim, casos. e aí você disse também que analisa, né, os quadros de óbito, é isso que você disse, Eu Helene? estou no Sinsinasc, né, Sistema de Informação de Mortalidade. Então, a gente faz as investigações de óbitos, né, e tanto recebe as declarações de nascidos vivos, né, as inconsistências, a gente acaba trabalhando também com isso. E eu faço investigação de óbitos materno, infantil, as causas mal definidas, né? Uhum. Então, é inserindo várias coisas. A vigilância ela é ampla, né? Ela tem várias vertentes, né, da qual você pode atuar. E no caso da Covid em si, é por conta da demanda e falta de funcionários que a gente precisou abraçar também essa causa, né, para acelerar o processo e inserir no sistema os casos que nos chegavam. Né, que nos chegam. Ainda mais falando de cada um dos lugares, né, do Brasil, a gente sabe qual que é a diferença, né? Não sei como que é no Mato Grosso, como que é no Rio Grande do Sul, aqui em São Paulo a gente tem visto, né? A gente não sabe como que está aí, falta de funcionários. Aí você disse que é hospital público, né? A Ana também trabalha, né, em unidades públicas, né? A Thaís trabalha em hospitais particulares, os dois são particulares, né? Então você pode ver que tem uma diferença, né? Como que foi para vocês, assim, para as três? Eu vou fazer uma pergunta para as três. Como foi para vocês, assim, o início da pandemia? A gente sabe que eu, assim, que não trabalho nessa área, eu fiquei morrendo de medo, não sabia de nada, tenho 4 filhos, e fiquei morrendo de medo de acontecer alguma coisa com eles, mas lógico, a gente ora, a gente confia no Senhor, e crente não pode ter medo de morrer, né? Porque a gente vai encontrar Deus, né? A gente quer ver Jesus logo, né? Mas a gente fica morrendo de medo, a gente fica com insegurança, né? Com algumas incertezas, né? Aqui em casa a gente não pegou Covid, né? Mas aqui a gente teve medo. Queria saber de vocês, quais foram as incertezas que vocês tiveram e se alguma de vocês teve Covid, alguém da família de vocês tiveram. Eu vou pedir para a gente, então, seguir essa ordem. A Alane responde, depois a Ana e depois a Thaís. Tá certo. Olha, para mim, foi estranha a situação, porque foi no momento em que começou a chegar as enxurradas pela mídia desse agravo, né, dessa doença. E naquele momento eu estava de férias e estava passeando em Manaus e ficando num hotel onde só tinha gringo. Então, assim, a gente nem dava atenção muito aos noticiários. E andávamos por todos os lugares conhecendo, né? E fomos, assim, a ter mais
os noticiários e a gravidade da situação quando aqui chegamos e vimos os primeiros casos aparecendo, né? A gente vê que as informações que nos chegavam do coronavírus vinham de vários lugares, de vários países, e a gente não tinha assim, a dimensão do que se tornaria, né, essa pandemia em todo o mundo. Então, conforme foi aumentando os casos de letalidade, isso tornou-se um caos, né? Gerando tantos medos e incertezas, como você assim menciona. E isso realmente para nós foi difícil, né? Quando você se depara com situações que de longe você via, agora está próximo a você. Eu realmente não adquiri o Covid. Eu vejo que muitas pessoas que não trabalham na área adquiriram por não ter o cuidado devido. A gente, quando vai com uma suspeita, a gente se paramenta todo, né? Tem esse cuidado, mas, independente disso, eu tive vários colegas que se contaminaram, uns tiveram desfechos trágicos, né? Que foram a óbito, muitos tiveram perda de familiares, e a gente tem visto que continua, né? A gente tendo conhecimento de pessoas conhecidas e mais próximas a nós contaminadas. Isso entristece a gente, né? Seria isso. E você, Ana? Conta para mim. A gente já passou esse ano, né, de pandemia, foi tão difícil e tão longo, mas ao mesmo tempo é só um ano, né? Mas a gente viveu tanta coisa que às vezes é difícil de lembrar de tudo, mas eu lembro bem que, como tu disseste, assim, era muita incerteza, muito não saber o que fazer, como fazer, a gente não, né, ia se experimentando as rotinas e as maneiras de tratar, e muitas vezes a gente, além dessa incerteza toda do tratamento, da conduta, a gente também tinha isso de que o que era uma realidade de manhã, de rotina, que tinha tentado se criar, já podia de tarde mudar. Então, além de tudo lidar com um vírus que era um vírus corriqueiro que ficou na sua mutação ficou tão grave, a gente tinha que lidar com isso, né, com essa mudança, e com essas mudanças de rotina que frequentemente chegavam para a gente. Então, nós tínhamos todos os dias de manhã, a nossa médica lá, que encabeçou a rotina, ela fazia o que a gente chama de hub. Ela fazia passava o que seria a nossa rotina naquele dia, vamos dizer assim. Então, como eu estava dizendo, além da gente viver a incerteza de estar convivendo com um vírus tão letal, a gente ainda tinha que profissionalmente se virar e entender que as coisas iam mudando todo dia, às vezes de manhã para de tarde, e então isso também enlouquecia um pouco a cabeça da gente. Graças a Deus, assim, eu olhava para tudo isso e pensava, Senhor, eu não quero me contaminar, eu não quero contaminar ninguém na minha família, mas eu sei que se o Senhor permitir que eu me contamine, o Senhor vai estar comigo e vai me ajudar. E que foi o que aconteceu. Eu me contaminei com o Covid em junho do ano passado. Eu sou asmática, então eu compliquei, não cheguei a internar, mas tive que ir para a emergência para fazer alguns exames, para ver se eu não estava complicando mais, né, gravemente. Mas graças ao meu bom Deus, assim, apesar de eu ter tido aquela crise forte de falta de ar na segunda semana, que é quando eles falam, né, que pode piorar, foi bem naquele momento que eu tive, e eu levei 4 meses, assim, para retornar ao trabalho, porque eu fiquei com a síndrome da fadiga crônica, mas eu sei que em todos esses momentos eu tinha plena confiança que mesmo enfrentando essa doença que todas as outras pessoas, muitas pessoas no país estavam enfrentando, eu sabia que, como o nosso pastor prega muito aqui, quando eu fechar meu olho aqui e abrir lá, eu vou estar no céu e vou estar com o meu Senhor. Então, isso me consolava muito e não me trazia tanto desespero para lidar com essa situação. Claro que a gente fica, como tu disseste, né? A gente fica muito apreensivo, a gente tem confiança, mas eu fico, Senhor, tem misericórdia da minha vida, porque eu sei que eu tenho que confiar em Ti, mas do outro lado meu,
não consegue. Então eu clamava muito por isso para o Senhor. E graças a Deus eu venci essa doença, que agravou, fez mal para tanta gente, ainda faz, né? E nessa variante que veio agora em março, era muito triste o que a gente ouvia, e, enfim, é uma doença que mudou muita coisa, e eu espero que, com tudo que a gente sofreu, muitas coisas venham para melhorar os protocolos e as condutas, as maneiras que as pessoas veem. Ana, você teve mais alguma né? outra sequela, além dessa síndrome de fadiga? Você perdeu o paladar, o olfato? Sim, na época, assim, perdi paladar, perdi olfato, fiquei com cansaço, esse crônico. A minha Alguém asma da sua família piorou. pegou ou só você? A minha família, a minha irmã de Santa Catarina pegou, mas ela não conviveu, ela chegou a vir aqui em casa, mas não contaminou mais ninguém. E eu agradeço muito a Deus, até a Thaís sabe, a minha mãe é idosa, eu moro com ela, e ela tem 66 anos, é diabética, e ela, mesmo a gente não tomou todos os cuidados, eu ficava num quarto, ela ficava no outro, a gente comia em horários diferentes, ela colocava, acho que vocês conhecem por alvejante, aqui a gente conhece por que boa, né, o clorofila, e o cândida, que acho que vocês conhecem por aí. A gente Como que é o nome muito... aí? Aqui a gente chama de alvejante, que boa, Alvex. As marcas. Muitas vezes a gente chama, é água sanitária, né? Uhum. Então ela tinha esse cuidado, e eu fiquei muito assim, eu digo, Senhor, muito obrigada, que por mais que eu tenha passado por isso, a minha mãe não pegou. Foi resguardada, que bom. Isso é outra coisa que eu glorifico. Além de ter passado por isso, eu glorifico a Deus porque ela não pegou. Eu fico muito feliz por isso. Que bom, Ana, que bom. E você, tá? Como que foi? Conta pra mim. Olha, no começo eu fiquei um pouco assustada, porque era tudo novo, eu estava entrando na área da saúde, então foi assim, um baque muito grande. Mas com o passar do tempo eu fui aprendendo melhor sobre os protocolos, um pouco sobre a doença, e tudo eu fui me acalmando. E no hospital também a gente tem muita segurança, né? A gente tem vários EPIs, a gente tem nos quartos aquela pressão negativa, que dá outra segurança pra gente. Então, foi assustador, mas com o tempo eu fui me acalmando. Eu me assustei muito também porque eu tenho meu avô de 89 anos, que ele é bem dependente da gente, então ficar longe dele é um pouco difícil. Mas assim, não peguei Covid, ninguém em casa pegou, todo mundo saudável. E Deus tem sustentado a gente, tem guardado. Eu vi muitos casos, assim, eu posso dizer que eu vi muitos milagres no hospital, porque muitos pacientes que eram entubados tinham uma piora que os médicos falavam, não sei se ele vai conseguir seguir em frente, não sei o que a gente vai fazer, a gente vai ter que mudar a estratégia. E muitos eu vi saindo e melhorando, indo para casa. Então, foi assim, foram momentos muito marcantes e muito bons. Olha, a gente está falando de 3 regiões completamente diferentes umas das outras, até o nome da Cândida a gente fala diferente, né? Essas são as nossas trocas culturais. Mas também tem os desafios, são diferentes, né? Eu queria perguntar para vocês em relação a isso, como tem sido na região que vocês estão, quais são os desafios que vocês estão enfrentando em relação ao Covid, né? A gente viu que na região do Amazonas teve algumas variantes da doença, né? E quais foram essas dificuldades que vocês viram e quais foram os milagres que vocês viram que o Senhor realizou, assim, mais próximo, assim, de vocês nesse período, assim, na região, assim, que vocês estão. Aí agora eu vou inverter, vou começar pela Thaís, depois a Ana e depois a Alan. Tá, algumas dificuldades. As maiores dificuldades que a gente viu foi essa de aprender sobre esse tratamento, os cuidados que a gente precisava ter. É tudo muito novo, então, virando UTI, a gente lidava com intubação, às vezes intubação de emergência, que a gente tinha que correr porque o paciente estava desaturando muito e tinha que tomar todo o cuidado. Então, entrava muita gente, entrava físio, sempre uma equipe multiprofissional, que a gente sempre depende de uma equipe, né?
É um trabalho não só, é um trabalho mútuo de toda a equipe da área da saúde. E no hospital que eu estou, a gente não vê muita falta de medicação, que tem tido em outros hospitais, em outros locais, mas graças a Deus tem muitos recursos, né? Então, essa não tem sido uma dificuldade tão grande onde eu estou. Mas Eu acho que eu aqui acho em que São Paulo, para a gente, eu posso até acrescentar um pouquinho com a Thaís, que eu estou aqui em São Paulo também com ela, a gente pode até reclamar, assim, reclamar, não, mas falar um pouquinho, é a mudança de leis full time, né? Toda hora sim, muda, e a gente vai de fase roxa, amarela, já foi arco-íris inteiro, então a gente não sabe muito como proceder, né? Uma hora pode, outra hora não pode sair, outra hora pode ir, outra hora não pode ir. Eu acho que é mais a parte governamental mesmo que tem atrapalhado mais os nossos dias sim, aí. com certeza. Então, acho que também isso deixa a população um pouco receosa, acaba meio que abarrotando os hospitais, e eles tentam fazer isso justamente para diminuir essa curva, né? Que é justamente para que vocês, profissionais de saúde, não sejam sobrecarregados, né? Com tanta gente lotando os hospitais e que não tenham o que a gente tem visto, né? Os hospitais lotados, né? E as UTIs não tendo como receber as pessoas, inclusive hospitais particulares, quanto os hospitais públicos, né? Então, é justamente essa demanda, né? Então, a gente não sabe como que está sendo em outras regiões do país, né? Mas aqui em São Paulo, eles tentam justamente diminuir a curva, fazendo com que as pessoas fiquem em casa, né? Mas tem pessoas Sim. que não têm como ficar em casa, né? Tem trabalhos que realmente precisam ser feitos fora de casa. Então, a gente tem visto justamente essas fases coloridas aí que tem dificultado um pouquinho, né? Mas eu acho que nesses desafios, né? Eu queria que você, Thaís, contasse um pouquinho. Você viu algum milagre assim mais de perto, assim, se você pudesse contar para a gente um milagre mais de perto que você viu assim nesse meio tempo, né? Aqui. Eu posso contar um caso que mexeu muito comigo, que era uma senhora, ela tinha 80 anos e ela teve todas as complicações do Covid. Ela foi entubada, teve que colocar uma pressão arterial invasiva, ela estava com a contratilidade do coração muito baixa, ou seja, o coração dela estava fraco, assim, e ela estava enfrentando várias dificuldades, problemas renais, várias comorbidades. Ela tinha também, ela era diabética, hipertensa, e os médicos estavam muito preocupados, nossa equipe toda estava muito preocupada com a situação dela, e a gente, vira e mexe, a gente entrava no quarto para conversar mesmo, porque o paciente ele está entubado, está sedado, mas ele fica consciente. Então ele escuta o que a gente fala, ele lembra do que a gente falou com ele quando a gente entrou lá. Então a gente sempre entrava para conversar com ela, algumas vezes eu cheguei a orar com ela, e era engraçado que a Nath até comentou que eu canto com ela no louvor, e eu tenho esse hábito, eu tinha esse hábito de quando a gente estava na UTI de entrar no quarto e cantar, mas assim, fazendo minhas coisas, preparando uma medicação e eu estava cantando. E é engraçado que quando ela melhorou, ela foi desentubada, ela voltava e ficava que falava que tinha alguém que cantava, não sabia quem era. E quando ela acordou, eu ficava cantando Osana para ela. Era uma das músicas que eu ficava cantando dentro do quarto dela. E ela ficava Osana, Osana, Osana. E era engraçado porque ela não Legal. sabia que era eu que estava ali, né? Mas ela ficava falando e aí eu entrei no quarto uma vez, eu tava mexendo nela, ela começou Osana e eu comecei a cantar a música e ela começou a cantar comigo. E nisso, nossa, mexeu comigo. Eu desabei, assim, eu falei, nossa, olha que coisa, como Deus é poderoso, né? Mesmo ela sedada, ela numa situação difícil, ela lembra. E assim, ela não era religiosa, ela não conhecia música, então realmente foi eu ali no quarto dela, fazendo essa. E é engraçado, né? Como a gente lembra, né? Que assim, eu falo para nós pessoas que tudo que a gente faz, a gente faz para a glória de Deus, não interessa em que área que a gente esteja, né? E vocês aí atuando de frente mesmo com essa doença que veio, e a gente sabe que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, né? Nós cremos no Senhor, acreditamos nisso, né? Sabemos que Ele é soberano,
nós não compreendemos, mas sabemos que de tempos em tempos o Senhor, Ele manda coisas para que o mundo seja o julgado, que passe por coisas para que nós aprendamos, ou que nós possamos fazer justamente para que nós mostremos a glória dele nessas coisas. E é importante, né, a gente ver como o Senhor ele é bom, né, e ele continua sustentando a gente. E você, Sim, é verdade. conta para mim uma experiência que você teve, quais são as dificuldades que você tem aí na sua região, se você teve alguma dificuldade na sua região perante o Covid nessa época, em relação a recursos ou qualquer outra coisa. Aqui em São Paulo a gente já contou um pouquinho para você dessas fases que ficam mudando toda hora, né? E aí você trabalhando na parte pública, como que foi? E se você tem algum milagre, alguma coisa que te marcou? Eu, né? Isso, Ana. Tá bem. A gente vive essa mesma realidade aqui das bandeiras, né? Bandeira laranja, vermelha, enfim, tudo que é laranja, tudo que é cor. E isso, basicamente, eu já tinha falado sobre isso na minha fala anterior, que a nossa para mim, o maior desafio é essas mudanças que a gente tem que fazer de condutas. Atende aqui, não atende, porque nós somos um posto de atenção básica. Aí tu atende todo mundo de Porto Alegre, atende todo mundo da região metropolitana, não atende quem é para atender. Então, isso nos causava muito estresse, muita tensão, assim, porque muitas vezes são pessoas que daí tu vai estar deixando de circular pela cidade e então, assim, às vezes as condutas mudavam muito. Então, hoje atende, amanhã não atende, enfim, até se definir as coisas causava muito estresse para nós, essas situações. E é um desafio, sim, né? Fazer com que as pessoas entendam que tem que, se possível, circular menos, fazer menos aglomeração. E, enfim, às vezes é difícil, até na nossa área, assim, como profissional da saúde, a gente vê que os alunos, depois que começou a vacinação, então eles entenderam assim na cabecinha deles que agora que eu estou vacinado, eu posso me aglomerar lá na sala de lanche onde cabe 4 pessoas e sem máscara. Aí ficam lá em 6, 7. Então, essas coisas nos desafiam também, porque aqui muitas vezes para quem é para ser o exemplo de como conduzir as situações acaba não fazendo, né? Aí a gente tem que chamar atenção, aí as equipes, os professores, enfim. Então, nessa vivência de pandemia, tudo acaba sendo um pouco desafiador para a gente, assim, né? E eu trabalho num hospital escola, então a gente faz parte da educação deles, né? Mesmo como técnica de enfermagem, que eu não sou professora, mas eu estou ali, eu não posso deixar ele tomar uma conduta errada, sendo que eu estou ali como profissional contratada, eu tenho essa responsabilidade de que ele não faça nada que comprometa a vida do usuário. Então, isso é um desafio, né? As condutas, o conviver com outras pessoas, mesmo na nossa profissão. E eu não tenho, assim, uma situação muito específica como a Thaís, de ter vivido isso, e é muito gostoso, né? A pessoa acordar e lembrar que tu tentava ali com ela, isso deve ser muito bom. Porque os pacientes eles chegavam para a gente ali moderados e às vezes grave, e muitas vezes não era quando voltavam para a unidade, ou não era meu turno, ou ele voltou com uma outra colega, né? Ou passou direto para uma consulta médica. Então, assim, alguns casos a gente olha no corredor e, mas aquele paciente ele foi eu que levei para emergência. Daí tu pensa, que bom, ele está aqui, ele está bem, porque a gente levou pacientes assim bem ruinzinhos, né? Aí a gente perguntava, como é que tá fulano? Fulano foi para CTI. Aí tu ficava assustada, né? Teve o pai de um dos nossos doutorandos foi, e eu que levei ele para emergência. E depois eu perguntei, como é que tá teu pai? Pois é, tá entubado, não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, essas coisas que a gente aos pouquinhos ia pegando, mas era muito bom quando a gente via o paciente de novo no corredor e ele, olha, tudo bem? Obrigada que tu me levou lá e eu tô bem agora, não sei. Então, essas situações que a gente vê, assim, né?
E eu fico assim, obrigada, porque essas pessoas também, porque a gente também viu o contrário, né? Tu vai levar lá, tu deixa o paciente na emergência, e aí aquele familiar fica ali na porta esperando um médico vir conversar, uma enfermeira, e ele não pode entrar. Ele não pode ir até ali onde o paciente vai ficar, ou ele não pode ir lá visitar. É Às porque vezes não é é qualquer familiar. doença, né, Ana? Não, E é altamente transmissível, né? e isso traz uma angústia para a gente também, Imagina, como pessoa, porque eu fico pensando, imagina. se fosse eu, quer dizer que minha família não ia poder ficar aqui comigo. Então, isso também era muito desafiador, sabe? Deixar o paciente ter que dizer para ele, não, daqui tu não pode entrar mais. E muitas vezes ele é horrível isso, porque talvez pudesse ser a última vez que ele estava vendo um ente querido. Verdade. E então a gente tinha que lidar com essas emoções também. E isso, olha, não é que a gente endureça nessa área, mas a gente tem que ser um pouco mais forte, assim, para suportar, né? E eu agradeço a Deus por isso, assim, né? Não que a gente endureça a ponto de não ter sensibilidade de ajudar o próximo, mas é difícil de ver essas Pedir a situações. tolerância, né, que a gente viu no começo do programa, né? Pedir mansidão e tolerância, né? Porque realmente não é fácil, né? O Senhor Jesus falou que a gente viveria aflições nesse mundo, né? Mas que a gente tinha que ter bom ânimo, né? E realmente dá exemplo, né? Eu sei que fácil não é. Realmente, eu na área da saúde ia trazer bebê para casa, não, eu não serviria. Ia trazer as pessoas para casa, eu não ia conseguir. O Sandro fala que não é uma área para mim, não ia conseguir, não. Alena, Pois querida, é, tem isso. conta para mim como que está aí na sua região esse período, os desafios que você tem enfrentado. E no SAMU, com certeza, deve ser uma caixa de surpresa para você, né? Chegar nos lugares, como que funciona isso? É meio diferente o contexto, né? Quando você chega, deve ser cada hora uma coisa. Conta pra gente um pouquinho. E se você viu algum milagre nesse meio tempo, assim, com certeza o senhor deve ter te surpreendido algumas vezes. É diferente das meninas, né? Que estão Sim, atuando realmente dentro das unidades hospitalares e que passam a maior parte do tempo lá dentro. sim, A dinâmica minha é diferente totalmente. sim. Eu digo que o ano passado nós tivemos assim muitas lutas e dificuldades, né? Nos deparamos com situações muito assim que nos afligiam, porque nós sabemos que as condutas em relação ao manejo desse paciente, ao tratamento desse paciente, nem todas eram iguais, né? Mudava de profissionais para profissionais. Então, assim, em quem confiar, em qual conduta seguir, né? Então, é uma coisa que afligia-nos, né? Quem é da saúde, a gente fica afligido em relação a isso. Uma coisa também que a gente percebia é que as unidades não estavam preparadas para receber esses pacientes. Então, elas não foram orientadas, não tinham um fluxo definido. E nós recebíamos muita recusa de pacientes, a ponto de muitas vezes estarem peregrinando na cidade, procurando o setor ou uma unidade básica, uma unidade de UPA, né, de pronto atendimento, de hospitalar, que recebesse o paciente. Então, um dos desafios maiores do ano passado foi isso. Esse ano já foi mais organizado. Algumas unidades mais específicas para estar recebendo esses pacientes, então isso favoreceu. Pacientes que recebiam a orientação para permanecer em casa e muitas vezes sem um acompanhamento devido, quando a gente ia buscar esses pacientes já estavam em estado grave, né, uma saturação baixas. Então, assim, isso também nos deixou aflitos por conta das orientações que eram dadas através da mídia sem um parecer, né, um acompanhamento dos profissionais médicos desses pacientes. Então, nós pegamos muitos pacientes já em situação crítica. Uma outra coisa também são os profissionais recém-formados. Então, o que nós notamos? Que muitos, até antes de formar, já estavam atuando, aguardando só o certificado, e que muitos já começaram indo para UTIs. Então, assim, a gente foi uma coisa que me deixava triste em relação a isso, porque eu sei que muitos óbitos, né? E o manejo de como foi tratado, a gente fica
entristecido da forma como foi conduzido, né? Tudo isso sem um preparo, sem um foco maior nos profissionais médicos que estariam atuando dentro das UTIs, né? E diante dos protocolos, né, de isolamento, também observei que muitos casos dos quais nós iríamos atender, a gente sempre pergunta, em termos de AVCs, de infarto, a gente sempre perguntava, surtos psiquiátricos, se alguém tinha tido Covid na família, né? Porque muitas vezes a gente vê que tem algumas sequelas e isso está relacionado aos pacientes que não estão procurando as unidades para o acompanhamento devido ou não sabem dos seus, né? E muitas vezes a gente depara com situações do que o Covid trouxe futuramente no pós, depois de ter pego a doença, né? Futuramente apresentou alguns outros sintomatologias que a gente considerava como se fosse uma sequela do Covid. E diante de todas essas ocorrências que a gente tem recebido em relação ao Covid em si, esse isolamento, né? O que a gente tem percebido? Aumentou muito os surtos psiquiátricos, a tentativa de suicídio. Eu acho que envolve toda a situação, até daqueles que estão perdendo seus empregos, e tantas outras situações, né? Vemos que o mundo carece da graça de Deus, do conhecimento do Senhor, e muitos não têm a quem recorrer, né? E busca situações que, para a gente fica entristecido, né? Porque não conhece a verdade, não conhece o que pode, a solução para as nossas vidas. E a gente se depara, então, com essas situações, né? Quando você fala sobre a caixinha de surpresa, realmente nem sempre as ocorrências que nos chegam é o que é realmente. Então, você pode pegar coisas muito mais graves do que nos chegam, né? Está sentindo falta de ar, chega, ela está parada, o paciente, tem PCR. Então, são muitas outras coisas que acontecem que não é sempre, né, o que nos chega em termos de solicitação para atender a ocorrência. Então, você tem que ir preparado. E eu imagino a frustração de vocês também, chegando num hospital e o paciente sendo recusado, né? Terrível, é triste. Nossa, eu numa situação dessa, eu não sei o que faria. Como que vocês procedem? Vocês têm que correr para o próximo hospital e vocês já devem ter perdido pacientes nesse processo? Perderam pacientes já? Peregrinando, né? Eu não passei por isso, de perder um paciente, mas já peguei paciente num estado mais grave e que, ao colocar na UR, né, na ambulância, ele fez parada. Aí tem que fazer todo o preparo, o trabalho, né? A RCP, todo o atendimento. E o que a gente nota também é que nós, com todo aquele aparato, você não pode tocar a consolar os pacientes, os familiares que estão perdendo seu ente querido, que está ali chorando. Você fica numa situação de não poder extrapolar o seu potencial, a não ser falando, conversando, assistindo, né, dando uma palavra de conforto. Sim. É mais complexo. Sem tocar, a gente vive uma era muito estranha, né? Que eles falam do politicamente correto, e você não pode pregar a verdade, o dono do universo não pode ser falado, e a verdade que cura, e a água que mata a sede, o pão que mata a fome, não pode ser dito, né? E a cura para todas as coisas, e o remédio para tudo não pode ser falado. Olha, está aqui o remédio, que é Cristo, né? E é muito complicado, não só na área de vocês, mas em todas as áreas, né? A gente não pode falar de Jesus, né? Talvez pode ser mal interpretado, né? Mas a gente fala, o que não podemos muitas vezes é dar um toque, ou abraçar, né? É mais isolado. Você vê a pessoa chorando, a gente quer confortar, né? Fala algumas passagens bíblicas de que Deus preparou, está, né, lugar para nós, que nós precisamos voltar para Ele. Mas a gente não e o ritmo de trabalho é diferente, é rápido, você tem que sair do ambiente rápido, você deixa aquela família, você fica pensando como que ficou aquela situação em que o pai e a mãe já faleceram e só ficou criança. É uma situação meio complexa, né? E que a gente fica repensando essa situação. Como será, né?
ou muitos levando a seus próprios pais e não ter mais acesso a eles. Qual é o conforto a dar a esses que ficaram aguardando sem saber se vai reencontrá-los, né? E no caso você, Helena, você pega aquele paciente, às vezes dá os primeiros socorros, deixa no hospital e não tem mais notícia, né? Não tem mais acesso. Muitas vezes até tem, quando o profissional médico atua no outro hospital também, e tem algumas informações quanto ao paciente, né? Sim. E a gente acaba tendo um retorno. Mas a maioria das vezes isso não acontece, né? Não. Então deve ser frustrante. Mas você já presenciou algum milagre, alguma coisa que o Senhor te deu de presente, assim? Olha, dos profissionais, né? Eu não digo assim que eu presenciei um milagre, mas o Senhor tem me concedido graça de, no trabalho, estar tendo o privilégio de orar com pessoas que não são cristãs, que são médicos muitas vezes, que tem alguém doente, né? E a gente tem essa oportunidade de falar do amor de Deus, falar do que o Senhor requer de nós e do que Ele tem guardado para nós, né? Eu digo que a gente tem mais acesso aos profissionais, né, diretamente em termos de permanência com eles, do que com o paciente em si. Sim. Né? E agora, em outras situações, muitas vezes é difícil, mas a gente acaba muitas vezes se envolvendo com alguns pacientes. Né? Tomando aquela dor do paciente e até pegando contato para fazer um contato, para tentar ajudar em alguma situação. O que não é o certo, né? Mas já aconteceu umas 3 pessoas eu poder ajudar, né? Ter esse acesso a elas. O que no meu caso eu faria com todo mundo, né? A gente não pode estar misturando isso, porque muitas vezes a gente não vai conseguir assistir de acordo, né? E aí a gente vai também se frustrar contra isso. O certo é orar. Uma coisa muito boa é que eu creio que com toda essa situação que temos vivenciado, nós temos orado mais. Os grupos de orações são muitos, né? Muitas vezes eu fico a pensar que o meu tempo tem sido usado, né? Gasto, graças a Deus, com as irmãs reunidas em salas de oração. Então, o voltar-se para Deus, o interceder pelo nosso governo, o interceder por essa pandemia, né? Pela vacina, por tantas outras coisas, pelos nossos filhos, né? Espirituais, de coração, de sangue, Deus tem nos concedido o privilégio de estarmos quedados aos seus pés, buscando a sua presença e apresentando diante dele os nossos dilemas, nossas dificuldades, nossos anseios, né? E nós temos sido agraciados com bênçãos, mensagens e respostas de oração que o Senhor tem nos concedido. Eu digo que os milagres é através do grupo, porque sempre vem com respostas positivas e que nos alegram. Verdade. Aqui na Igreja Presbiteriana da Lapa, a gente tem alguns grupos de oração, né? A gente tem o PG que a gente coloca lá, o PG Mulheres de Oração, que a gente coloca lá, pedido de oração. A gente tem o grupo da SAF, a qual eu faço parte também, que a gente manda lá pedidos de oração. Tem amigos da igreja que a gente coloca lá o pedido de oração. A gente vê muitas respostas de oração também. Inclusive a vacina foi uma resposta de oração, né, de muitas igrejas, né? No caso de vocês, eu queria perguntar quais os grupos que vocês fazem parte na igreja de vocês e se vocês tiveram resposta de oração ao longo desse período. E aí, depois que vocês responderem, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para as pessoas que estão assistindo o programa e pudessem também, deixando essa mensagem, já se despedindo, porque eu queria que esse programa tivesse 3 horas, mas ele não tem, infelizmente. Quais os grupos que vocês fazem parte? Então, eu vou começar com a Thaís. Ela pode falar os grupos que ela faz parte na nossa igreja, se ela já teve alguma resposta de oração. Tá, eu sou da Igreja da Lapa e eu participo do grupo da OMP, que é o grupo dos jovens, né? Não tenho conseguido entrar tanto, participar tanto, porque acaba batendo algumas vezes os horários com os plantões que eu tô saindo, os PG são de sábado, mas sempre que eu saio um pouco mais rápido, eu consigo entrar. A gente tem um grupo também com as meninas, que a gente chama de
Clube da Luluzinha, que muitas vezes lá a gente coloca nossos pedidos de orações, a gente se reúne para fazer uma devocional, discutir sobre um livro. Lá a gente sempre tem orado também pela situação que a gente está vivendo, pela situação do nosso país. E eu tenho certeza que Deus tem ouvido nossas orações, porque mesmo com tudo que a gente tem enfrentando, a gente tem visto muitas pessoas se curando, e a gente tem, mesmo estando mais em casa também, como foi dito, a gente tem feito mais devocionais, as pessoas têm lido mais a Bíblia, têm orado mais, têm buscado mais a Deus. Glória a Deus. Então, eu acho que é isso. Eu aqui no mute, que beleza. Tá, você deixa uma mensagem para as pessoas que estão te ouvindo, que às vezes estão passando por algum momento como você está. Acabou de sair aí da escola de enfermagem, entrou já em 2 hospitais, está vivendo experiências novas, né? É uma menina nova nessa área, e aí, vivendo experiências com Deus, deixa uma mensagem para quem talvez esteja vivendo na mesma situação que você. Fica à vontade. Tá. Eu deixo isso para todas as pessoas que estão nessa área, estão lutando, né, na linha de frente, que seja forte, porque Deus tem protegido a gente, tem dado forças, tem acalmado nosso coração, e a cada dia a gente está vivendo um desafio novo, mas Deus tem capacitado a gente, e a gente vai enfrentar tudo isso, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Amém, amém. Aninha, fique à vontade. Quais são os grupos que você faz parte aí na sua igreja? Qual igreja você faz parte aí no Sul? E conta pra gente as respostas de oração e depois deixa sua mensagem também. Eu faço parte, apesar de eu trabalhar em Porto Alegre, eu moro na região metropolitana. Eu moro em Canoas, então eu faço parte da Igreja Presbiteriana de Canoas e participo também da SAF, né? Eu participo tanto do grupo da SAF, como da executiva da SAF aqui local, e do grupo da executiva da Federação do PRVS, né? Que é o Presbitério do Vale dos Sinos. Então, assim, eu tenho mais grupos, né, da igreja, eu faço parte do coral e tem outros grupos, mas basicamente são esses que eu participo. O horário de oração das irmãs é 6 horas, né, que é aquele horário que a gente tem da sinodal. É um horário também para mim um pouquinho complicado, porque às vezes eu estou em deslocamento ainda do trabalho para casa. Mas tem outros horários que eu consigo entrar, que é por períodos, a gente faz às 10 da noite lá da federação. E a minha principal resposta de oração esse ano é eu ter ficado bem do Covid. Isso eu acho que é... Apesar de eu ter... Assim, uma das sequelas do Covid, para mim, além de ter piorado a minha asma, é a minha memória, assim, que agora, ainda mais que eu quero lembrar alguma coisa, eu vou ter dificuldade para lembrar. Então, a memória ficou um pouquinho afetada. Mas, basicamente, é isso, e porque a minha mãe também não se contaminou, né? Então, isso é, para mim, eu glorifico a Deus muito por isso. E eu digo para os profissionais que porventura, estarão nos ouvindo, e para as pessoas em geral, né? Não desfaleçam. O Senhor é conosco. Eu estava vendo um bilhetinho que eu recebi aqui do pastor e da esposa, que diz que Deus é Emmanuel. É Deus conosco. Então, isso, e eu gosto muito de lembrar de Ebenezer, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Então, eu tenho isso para dizer. E um versículo que eu lembro muito diante das dificuldades é quando Pedro, apesar de todas as cabeçadas que ele dava, vamos dizer assim, né? Falando um pouquinho mais no popular, ele disse para o Senhor: para onde eu irei, se tu tens as palavras de vida eterna? Então, quando eu passo por dificuldades, eu lembro dessa passagem. Eu disse, tudo bem, eu estou passando dificuldade, mas se eu estou aqui com Deus, que é o autor, é o criador, é o maravilhoso, para onde é que eu vou? Não, né? Tem que ficar aqui e esperar que ele vai trazer a solução. Pode não ser a solução que eu espero, mas vai trazer uma solução. E vai trazer Verdade. Sim.
Não desanime, não desfaleça, o Senhor é conosco. Amém. E você, Alane? Então, nós fazemos parte de vários grupos, né? Desculpa, não sei se a Ana falou a igreja. Sua igreja é qual? Falei, acho que eu falei tanto que acabou passando. Mas eu faço parte da igreja presbiteriana aqui, né? De Canoas. A igreja presbiteriana de Canoas. Canoas. Sim, certo. E a Alaina é da igreja? É presbiteriana de Várzea Grande. A primeira igreja presbiteriana de Várzea Grande. Primeira igreja presbiteriana de Vargem Grande, Mato Grosso. Várzea Grande. Várzea Grande? Várzea Grande. Ah, certo. Quais são os grupos que você faz parte aí? Então, tem o grupo da igreja mesmo, que é toda terça-feira. Agora mesmo já começou o culto, né? A reunião de oração. Nós fazemos parte da reunião de oração da Sinodal, da qual faço parte da diretoria, e iniciamos ano passado tendo 2 dias, que era de segunda às 19 horas e às quintas-feiras também às 19 horas. E tem o grupo da SAF da minha igreja, né? Que é todo domingo, das 8 às 9, até antes da escola dominical. Estamos reunidas em oração. Para a gente é um privilégio, né? Porque nós pensávamos em termos uma vez no mês, né? A reunião de oração presencial. E com a pandemia isso se estendeu. E todos os domingos tem acontecido e tem sido um instrumento de bênção na vida de todas. Principalmente de todos que carecem das nossas orações, dos pedidos, dos agradecimentos. E a gente vê o quanto isso tem nutrido, sustentado, fortalecido umas às outras. É um privilégio para nós estarmos reunidos com esse propósito, de buscar a presença do Senhor Jesus, daquele que nos ouve, daquele que nos atende, daquele que nos consola. Né? Verdade. Maravilhoso estar com Ele. E reunido com as irmãs, podendo compartilhar das lutas que todos nós enfrentamos. E a mensagem que eu deixo aqui para nós, e eu vejo aqui, gosto muito do livro de João, né? Cristo fala que para que conhecerão a nós como discípulos dele se nós amarmos e tivermos amor uns pelos outros. Então, o nosso servir, o nosso dedicar ao nosso próximo é glorificar a Deus. Que nossas vidas nós possamos estar glorificando ao Senhor em todo o tempo, através das nossas atitudes, do nosso demonstrar do carinho, né, estendendo a eles o amor de Cristo, o qual nos chamou também, né, nos arrebanhou e Ele quer que muitos voltem para Ele. Amém, amém. Meninas, eu quero agradecer demais a presença de vocês aqui no programa, dizer que foi enriquecedor as histórias de vocês. Eu cresci em graça, né? Eu cresci em graça, eu acredito que aqueles que estão assistindo o programa também cresceram em graça junto comigo, e eu vou orar por vocês, espero que vocês também orem por mim, todos que estão assistindo o programa também possam orar pelas meninas que estão aqui, possam orar pelas regiões e por todos aqueles que estão lutando na linha de frente do Covid. Que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigada, Thaís. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada, Alaine. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. E, se Deus quiser, a gente possa se ver mais vezes aqui nesse programa, que vocês voltem para falar de coisas mais felizes também. E que a gente possa falar também de outras coisas, como música, a gente possa voltar para falar da SAF também, nós fazemos parte da SAF. Vai ser muito bom a gente voltar a conversar. Eu agradeço muito a Deus pela vida de vocês. Deus abençoe muito a vida de vocês. Obrigada, viu? Deus abençoe você, Nath. Foi um prazer reconhecê-la e estar aqui com vocês. Obrigada. Ana e a Thaís. Obrigada, Deus abençoe. Obrigada pelo Amém. convite. Foi muito bom. Obrigada, Ana. Deus abençoe. Obrigada, Thaís. Agora eu vou chamar um comercial rápido e eu espero que você acompanhe com a gente. Daqui a pouquinho a gente volta com histórias que constroem a Igreja Presbiteriana da Lapa com o presbítero
com o presbítero Mário Vaz e a sua esposa, desculpa, com o presbítero Luiz e a sua esposa Mari. Olá, eu vim aqui te dar algumas dicas sobre como se proteger, especialmente se você for a uma igreja presbiteriana do Brasil nos próximos dias ou se você está em uma agora. Primeiro, não precisa ficar em pânico, apenas atento. Evite contato físico e não encoste as suas mãos no nariz, olhos ou boca, sem aperto de mãos, abraços ou beijos, especialmente na recepção da igreja. Evite aglomerações. Lave bem as suas mãos e antebraços, principalmente ao chegar de locais públicos, e abuse do álcool em gel 70%. Mantenha seu celular, relógio e itens de uso constante bem higienizados. Ah, e não compartilhe itens de uso pessoal. Use máscaras e, se você estiver com algum sintoma, procure um médico imediatamente. No mais, mantenha-se saudável, alimente-se bem e durma pelo menos 7 horas por noite. Lembrando que o vírus é transmitido pelo ar e pelo contato. Então, cuide-se e busque informações em fontes confiáveis. E agora, então, nós vamos para o quadro Histórias que Constroem a Igreja Presbiteriana da Lapa. Quadro Histórias que Constroem a Igreja Presbiteriana da Lapa. Eu vou chamar agora dois queridos, muito queridos, e a minha querida amiga Mari. Gente, pensa numa amiga querida, me recebeu na igreja, me abraçou, converso com ela, a gente chora junto, a gente ora junto, até tempero a gente compartilha. A gente é muito amiga. E hoje a gente vai conversar e eles vão compartilhar um pouquinho das histórias deles. Aliás, um pouquinho não, deve ter muita história, porque eles estão na igreja há um tempão. Eu vou chamar aqui o Luiz e a Mari. Oi, gente! Boa noite! Boa noite! Tudo bem? Estou ansiosa para conversar com vocês. Você é uma querida, Nath. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Na paz, Nath. Olha, na paz. Já vou começar com a primeira pergunta. Quanto tempo vocês estão na Igreja Presbiteriana da Lapa? Ai, não, precisa falar, precisa contar mesmo, Nath? Vamos descobrir a minha idade. Conta logo, vai. Fala que é desde criança. Tá bom. Nath, 35 anos. Tá, 35 anos é pouco. O presbítero Adanias estava 47 anos na igreja. Eu estou há mais tempo, Nath. Eu estou desde os 8 anos, fazer o cálculo, 46 anos. 46 anos, viu? Olha, igreja. 35, tá novinha. A Mari veio comigo. Que legal, gente. O que vocês desenvolveram nesse período que vocês estão na igreja? Conta aí para mim. Foi bastante coisa que eu sei, hein? Conta para mim. Começa aí contando o que vocês fizeram nesses 46/35 anos na igreja. Bastante tempo, né? Se juntar aqui já dá mais um século, né? É, quase os 97 anos que a igreja tem. Bom, Nath, eu sou desde criança, né? Eu vou na igreja presbiteriana. Eu já participei das sociedades internas, eu fui diácono por um bom tempo, né? Acho que uns 2, 3 mandatos aí de diácono, e mais recentemente virei presbítero, estou no meu primeiro mandato. Eu entrei junto com o Lucas Jucnevicius, que não é Jucnevicius, né? Eu vi a entrevista dele, né? É Jucnevicius? Eu falo errado o nome dele sempre? Não, é que o nome dele, todo mundo chama de Jucnevicius, mas ele falou como é que pronuncia, né? O original lá. Que eu Mas eu não vou tentar de novo, não. Deixa pra lá. Vai. Você sabe o jeito certo?
Eu sempre falei Juquinevicius, mas Então tá bom, tá não é. resolvido. Vamos ficar nesse que é mais fácil. Nesse que é mais fácil. Você está no primeiro mandato, então, como presbítero, Luiz. Isso. Mas peraí, antes de vocês começarem a contar, eu fiquei curiosa agora. Como que vocês se conheceram, gente? Porque, assim, o Luiz, ele é irmão... É Luiz, ele é irmão da... Silvia. Da Silvia, isso. A Silvia estava com a gente no outro programa. Então, beleza. Isso. E a Mari conhece a Silvia, já falou do vestido dela quando era criança. Então, assim, peraí. Então, deixa eu contar a história. Vai, na verdade, nós estudamos no mesmo colégio, no ensino fundamental, que era antigamente a 8ª série, que é o 9º ano. Uhum. Então, eu conheci a Mari desde essa época, né? E aí, depois ela foi para uma escola, eu fui para outra escola. A gente se encontrava esporadicamente no ônibus, porque o ônibus fazia o mesmo caminho, né? Da minha escola e da dela. E um dia a gente se encontrou e calhou de a gente começar a conversar. Aí começamos a namorar. Isso depois de 3 anos. Então, foi no 3º ano colegial, basicamente, né? Que agora é ensino médio, né? Ensino médio, 3º ano colegial. E daí, não largou mais. Então, e minha irmã estudava comigo, então minha irmã conhece a Mari também desde pequena, né? Eu tenho uma diferença de 4 anos para a Silvia, né? Então, por isso que a Silvia conhece também desde essa época, né? E aí, nós quanto tempo a Mari fez os cálculos aí? Juntos, 35 anos. Foi exatamente quando eu fui para a Igreja Presbiteriana da Lapa. Agora, de casados, Nath, vamos completar 28, se Deus permitir, em setembro. 28 anos. 3 de setembro. Deixa eu olhar na colinha aqui, Nath. Peraí. Você já comprou um presente legal para a Mari? Já entra no Mercado Livre aí. Já começa... Agora gostei, Nath. Vamos mudar de assunto, Nath. Vamos mudar de assunto. 28 anos não é pouca coisa, não. Já começa a comprar um presente legal, que a Mari merece. A Mari é 10. Apoiado. Agora, conta para mim, gente, o que vocês desenvolvem? Porque, assim, a Mari, eu conheci ela na EBD lá, correndo, decorando coisas. Gente, essa mulher aí, ela mexe em tanta coisa, que ela foi mexer num vitral lá da igreja, deixou cair um vidro na perna dela, foi decorar uma janela lá. Mas não para, essa menina faz um monte de coisa na igreja. Conta para mim o que vocês fizeram ao longo desse período aí que vocês estão na igreja. Nath, assim... são muitos anos, né? Então, eu vou fazer um breve resumo. Eu já atuei em várias áreas dentro da igreja. Fiz parte, há muitos anos atrás, do coral. Trabalhei um tempo na recepção. Vale ressaltar que, em alguns anos, você acaba abraçando várias áreas, né? Às vezes, você trabalha em 3, 4 áreas diferentes, mas... Sim. Trabalhei uns 4 anos na recepção da igreja, sempre fui muito ligada à EBD, porque a EBD para mim é paixão, é coisa assim, tá na veia, né, DNA, eu amo trabalhar na EBD, sim. E trabalhei com crianças em diversas faixas etárias, desde maternal, passando por 4 e 5, 6 anos, atuei dando aula com pastor para os jovens da igreja, fiquei com jovens, depois eu dei aula no departamento infantil para os professores do infantil, atuei na coordenação do infantil, e durante 3 anos fui coordenadora do departamento de adultos também. Estou na intercessão da igreja há mais de 15 anos, com algumas irmãs muito queridas. Foi um presente de Deus estar na intercessão. Eu amo estar orando com as irmãs ali aos domingos. Então, assim, foram várias frentes de trabalho, né? Participei de vários evangelismos de rua,
né, em alguns bairros, mais especificamente na Lapa, mas também fiz um trabalho na Barra Funda, e na época quem liderou esse trabalho foi o pastor Mauro Meister. Eu tive esse privilégio de estar nessa equipe também. E foi pastor na nossa igreja auxiliar um bom tempo, né? Com o pastor Jorge Canelhas, né, o Mauro? Sim, sim. Foi muito bom. E evangelismo de rua é uma coisa que eu gosto bastante de fazer, Nath. Eu amo. E viagens missionárias também são marcos na nossa vida, na minha vida. Foram presentes de Deus. Porque uma que me marcou também muito foi essa última viagem missionária que nós fizemos. Calma lá, você já está pulando para uma pergunta que eu não fiz ainda. Espera aí. Olha essa Mari, olha essa Mari. Deixa eu mandar as perguntas, né, Mari? Ela faz isso. Espera aí, eu vou pular para o Luiz agora. Luiz, fala você. Ela já foi porque marcou ela já. Olha essa, Mari. Por mim e por ela, né? É que várias coisas marcaram. Eu sou mais da área de exatas, né? Minha área não é muito humanas, não, né? Você vai planejando, né? A minha é mais planejando. Então, assim, eu trabalhei na junta diaconal, né? Fiz todos os trabalhos da junta. E eu ajudo aí já há uns 3 anos na escola dominical, mas na parte administrativa, né? Meu negócio não é muito dar aula, não. Eu ajudo mais ali nas estatísticas, na parte de preparar as chamadas, organizar ali a secretaria. Então, já trabalhei ali com o Fernando, hoje eu trabalho ali com o Alexandre, né? Então, a gente procura ajudar nesses aspectos aí, né? E essa parte da secretaria tem que ser bem organizada, né? Porque a Mari, ela deve ser bem exigente, né? Então, você tem que fazer tudo direitinho, né, Luiz? Ela mandava lá em mim toda hora, ela aproveitava. Imagino. Agora sim, eu vou para a pergunta. Tá preparada, Mari? Ai, não. Que história que mais marcou vocês? Conta uma história, vai. Aí a Mari pode contar uma e o Luiz pode contar outra. Pode ser uma história só que marcou os dois. Uma história que mais marcou vocês na Igreja Presbiteriana ao longo desses anos que vocês estão aí. Uma história que marcou vocês na igreja. Deixa eu falar primeiro, né, que eu vou resumir, né, depois a Mari fica com todo o tempo para Normal. Eu gosto muito. Vai, Luiz. Na verdade, assim, passou a vida inteira na igreja, né? Então, assim, um dos fatos marcantes, né, foi o nosso casamento, né? Legal. A Mari veio para a igreja comigo, né? A partir do momento que ela começou a namorar comigo, ela começou a frequentar a igreja, né? E ela se adaptou muito bem, né? Eu não tive muito esforço ali. Deus já tinha colocado ela na listinha ali do RH, Nath. Então ficou fácil ali, viu? Não teve que fazer muito trabalho. Já tinha botado. Você apaixona de cara pela igreja, né? Exatamente. Né? Então, acho que o nosso casamento, né? Assim, eu fiquei bem emocionado. Eu chorei desde a época da hora que a Maria entrou na igreja até o fim do casamento, eu estava chorando. Gente, eu quero ver esse vídeo aí. Tem vídeo? Tem vídeo. Eu gosto de ver vídeo de noivo chorando. É legal. Eu quero ver. Dá um vídeo cassete aí, eu preciso até. Que legal. E assim, o nascimento do nosso filho, o batismo do Lucas também, né? Uma coisa bem marcante na nossa vida. E também uma coisa marcante que foi para mim é a Silvia, né? A Silvia teve um câncer aos 17 anos de idade e tal, e a igreja acolheu bem ela, né? Então foi um tempo bem difícil, né? Então nós tivemos aí as alegrias, mas foi um tempo bem difícil também. Mas Deus, graças a Deus, proveu aí, né? A cura dela, e hoje ela está super bem aí, e ela tem enfrentado isso muito bem, né? Então aí a gente vê a mão de Deus atuando presentemente, né, na nossa vida, né? E assim, cada dia é um milagre, né? Só de acordar, levantar e abrir os olhos já é um milagre, né? Então, verdade. Né? Gente, mas ele resumiu demais, porque olha, cada coisa legal que ele contou, mas foi super resumido, porque a Silvia pensa uma menina incrível, trabalha demais, mas eu vou deixar ela vir, ela vem, ela conta a história dela. Vai ser
fantástico também. A Silvia é uma menina incrível. Ela com as criançadas todas, a Duda foi embora lá para o sul, né? Agora está lá no Palavra da Vida, né? Aprendendo um monte de coisa. Vai ser bacana. É só que eu vou chorar aqui. Se eu me delongar, eu vou chorar. Aí vai ficar... Vamos mais um pouquinho, então, Mari? Conta mais um pouquinho, Luiz. Eu quero ver. Vai ser mais emocionante. São fatos, né, que a gente vê realmente a mão de Deus, né? Porque desde do médico, da escolha do médico, as lutas, o hospital, né, nas fases mais críticas, né? Sim. Então, assim, hoje ela está bem, 3 filhos, né? Bem casada, tudo, né? E a gente viu que várias pessoas com o mesmo problema que ela morreram, né? Simplesmente morreram, que era uma situação bem grave, um câncer muito agressivo, né? Que poderia ter voltado aí em metástase no corpo dela, né? E Deus proveu, porque ela teve isso aí nova, né? Com 17 anos, né? Então, ela passou quimioterapia, né? Então, era sempre uma luta. Mas, graças a Deus, Nádia, assim, a gente sempre foi muito firme, né? E em nenhum momento a nossa fé foi abalada por conta disso. Ao contrário, né? Ela só cresceu aí por conta disso, né? E Deus está sempre presente. Verdade, verdade. Uma menina incrível, sempre resiliência total, né, Silvia? Mari, e você? Nath, com tantos anos de igreja, foram várias coisas que realmente marcaram, né? Essas duas que o Luiz ressaltou foram muito marcantes mesmo. Quando o Lucas chegou para mim aos 12 anos e disse que queria professar sua fé, para mim foi um marco muito, muito grande na minha vida. Eu sentei com ele porque ele era muito novinho, eu falei, filho, mas você sabe o que é professar sua fé em Cristo Jesus? Conversei com ele disse, não, mãe, é isso realmente que eu quero. E aí eu conversei na época com os presbíteros, e aí ele realmente passou, né, pelo conselho, tudo, foi aprovado. Então, foi uma época que me marcou bastante. Outra época, outro fato que me marcou muito também, foi uma visita que nós fizemos numa casa de pessoas de terceira idade, de idosos, e alguns casos específicos, né, de pessoas que aceitaram Jesus ali, foi muito especial. Nessa última viagem missionária também, eu tive o privilégio, Deus me agraciou nesse trabalho de evangelismo de rua, de conversar com muitas pessoas ali que se dobraram a Jesus. Então, para mim, foi, assim, maravilhoso, sabe? Foi um presente de Deus, porque... É bom, é isso, né, Mari? Quando o Senhor, ele muda a gente, né? É muito legal, né, isso? Isso é fantástico. Eu acho que cada cristão é um missionário, né? A gente tem que atender o ID de Jesus, ID de pregar o evangelho a toda criatura. Somos missionários, temos que levantar a bandeira de Cristo. E hoje mesmo eu passei no meu cardiologista, né? E eu levei uns livretos evangelísticos e tive a oportunidade de entregar, principalmente o Evangelho de João, né? O livro de João, para essas pessoas e falar de Jesus. Então, é um trabalho muito gratificante, trabalho assim, entre aspas, né? É muito gratificante você ver pessoas se rendendo a Cristo. Então, eu acho que onde você estiver, você tem que plantar a palavra de Deus. Eu tento, Nath, fazer isso de uma forma tão leve, eu falo de uma forma tão leve, porque onde eu passo, eu vou entregando folheto, se eu estou no supermercado, se eu estou no posto de gasolina, se eu estou no farol, eu procuro aproveitar todas as oportunidades que Deus me dá. E no final do dia eu agradeço, falo, Senhor, obrigada, porque a tua palavra foi lançada, né? Sabemos que quem faz a obra é o Espírito Santo, não somos nós. Verdade, a gente lança semente, né? Como diz o nosso querido Canelhas, né? Nós somos do departamento de marketing, né? É verdade. Nós temos que fazer o marketing, mas
maravilhoso. Trabalhar para Cristo é maravilhoso. Verdade. E a gente fala, a boca fala do que o coração está cheio, né? É verdade. É maravilhoso. Então, é fácil falar de Jesus quando a gente está com o coração cheio dele, né? Por É isso muito. que as entrevistas anteriores a gente estava falando com as meninas, né? Que tem o Naninha de frente do Covid, cada uma de um lugar aí do Brasil, e elas falando das experiências delas, de quando elas podem falar um pouquinho de Jesus. É legal, né? O Senhor Jesus falando que a gente tem que ser sal e luz onde quer que nós estejamos, né? Exato. E aí você falando que as histórias mais marcantes de vocês são justamente, né? Quando a Silvia foi curada e o Senhor Jesus pôde, né, demonstrar mais dele, né, através da vida da Silvia, e a Mari falando de como é bom para ela demonstrar o amor de Jesus e como isso marca a vida dela, né? Essas histórias são ótimas. Vou finalizar aí com a última pergunta para vocês, que esse quadro é super rápido, eu podia ter 3 horas, que eu podia ficar aqui o resto da vida conversando com vocês. Mas aqui a última pergunta. O que faz o Luiz, presbítero Luiz, a Mari, que tem tantas coisas na igreja, incrível Mari, assim, que faz vocês falarem assim, olha, isso aqui me faz sentir parte dessa igreja aqui, da Igreja Presbiteriana da Lapa, que faz vocês sentirem parte. Hashtag sou Igreja Presbiteriana da Lapa. Assim, Nath, assim, eu dou desde pequeno na igreja, né? A gente já passou por várias fases, vários pastores lá, mas o que a gente procura sempre é a palavra de Deus, né? Não é a placa da igreja, né? E isso, a Igreja Presbiteriana da Lapa, ela sempre foi muito fiel, né? Todas as pessoas que passaram, todos os pastores ali, sempre foram muito fiéis à palavra de Deus, né? Então, assim, problemas existem em todas as igrejas, né? Então, a gente está ali e a gente trabalha para Deus, não trabalha para o homem, né? Não é, eu sou presbítero, mas eu não sou nada mais do que qualquer outra pessoa que está lá, né? É só um cargo ali que a gente procura direcionar, né? Estudar, mas para representar a igreja, né? Como um governo dentro da igreja. Mas a gente procura sempre, assim, ter a palavra de Deus no nosso coração. Então, isso foi muito presente na igreja, né? Por todas as fases que ela passou, ela nunca perdeu esse sentido. Então, assim, acho que é isso que faz, que mantém a gente na igreja. As amizades também, né? Claro. Né? Assim, conheço o Fernandão desde que ele era... Acho que ele nunca foi Fernandinho, né? Ele nunca foi Fernandinho, né? Mas o Fernando, o Célio, as pessoas mais velhas da igreja, a gente se conhece desde pequeno, né? Então, é uma amizade bem gostosa, assim, são pessoas super boas, né? Então, família mesmo da fé, né? Família da fé mesmo. Família em Cristo, né? Não, e uma característica muito marcante que, assim, qualquer país que você vá, né, quando você fala que é cristão, é uma identidade imediata, né? Uma identificação imediata, né? O nosso filho está fora, mas quando ele vai na igreja lá, a gente fala, não, frequenta a igreja onde você está, porque ali você vai ter pessoas de confiança, né? Pessoas que professam a mesma fé, né? Então, isso que é importante, a gente viver nessa comunidade que é por Cristo, né? Que só Ele nos mantém, né, Nath? A gente, na verdade, nós somos pecadores, somos falhamos todos os dias. Todo dia. Se não for Jesus Cristo, né, que faz esse trabalho na nossa vida, nós seríamos miseráveis, né? Verdade. Isso, acho que isso que une, né? A igreja sempre foi muito fiel à comunidade ali, à palavra de Deus principalmente, né? Que acho que é o fundamental. O resto, a gente tudo pode passar batido, menos a palavra de Deus, né? Verdade. É isso mesmo. E você, Nath? Nath, assim... Ela concordou, você viu? Ela achou que era isso mesmo, eu pensei que tinha acabado. Não vai falar, Mário? Eu até estranhei. Eu falei, não. Você estranhou também? O dia deixa, ela não vai falar, Mário. Eu até estranhei. Então, Nath, a igreja abraça as pessoas que chegam, né? E dá oportunidade para que as pessoas também desenvolvam seus dons e talentos. Verdade. A gente tem visto no decorrer de todos esses anos, eu falo isso com muita propriedade, porque
Eu cheguei a dar aula numa classe de crianças de 5 anos, que hoje essa criança é um adulto, hoje cresceu, casou-se e hoje é pastor, né? Ai, que legal! E ele foi meu aluninho. Então, assim, é um presente, é um privilégio você ver a criança se desenvolver, e hoje é um pastor, prega a palavra de Deus, né? É um ministro da palavra. Então, assim, uma coisa maravilhosa, porque a gente vê que tem raízes, né? Você cria raízes. Isso é bom para a família, a estrutura da família, principalmente quem tem filhos e menores, né? A criança cresce nesse ambiente bom, aprendendo uma doutrina sadia, sã, né? A verdadeira palavra de Deus. Então, eu acho que a igreja, assim, ela abraça as pessoas e ela dá essa oportunidade para que as pessoas cresçam, desenvolvam seus talentos. Sim. E Deus vai acrescentando, e Deus vai mostrando talentos e dons que você nem imaginava que você pudesse ter. Ele vai te aprimorando, vai te lapidando. Então, esse é um marco da igreja, muito, muito forte, né? E a gente observa também que a igreja, ela tem esse papel de trabalhar com as crianças, com os adultos, de forma muito, muito sistemática, trabalhando com as faixas etárias diferentes. A parte do departamento infantil, assim, é maravilhoso o trabalho que é feito. A linguagem certa, né? A palavra sendo passada na linguagem correta, para a idade correta. Cuidado, né? Cuidado com isso. Graças a Deus, tem pessoas boas, assim, que são dessas áreas de educação, de planejamento, tudo, e isso ajuda bastante também, né? No dia a dia da igreja. E o que é bem marcante também, e que a gente prega bastante, é que é um trabalho conjunto, igreja com família. Né? Então, a educação cristã começa na própria família, e é um trabalho conjunto, paralelo, né? E a gente percebe que os pais se envolvem bastante também, e isso é primordial, o envolvimento da família, na criação, na formação dessa criança, e conhecimento, né, da palavra de Deus. Então, é bênção sem medida, né? Estar numa igreja local, pertencer a uma igreja local, é uma bênção, para nós é um privilégio, porque nos sentimos agraciados. A igreja é nosso segundo lar. Nós sempre falamos que é o quintal da nossa casa, né? A gente usa esse jargão, porque é a nossa casa. Tudo, e não é só aos domingos, quando você vai congregar com os irmãos. Não, é um trabalho contínuo. Nós estamos envolvidos em todos os aspectos, em todos os sentidos. Nós pertencemos ao grupo de mulheres, que é oração diariamente, tem as lives semanalmente, tem um pequeno grupo de estudo às sextas-feiras, tem um grupo de casais. Claro que, eventualmente, acontece alguma coisa, mesmo questão de trabalho, a gente não consegue entrar naquele dia, mas no outro dia você já está junto também, já faz parte do corpo de Cristo. Então, esse apoio que os irmãos dão, né, que é bíblico, né? Somos o corpo de Cristo e nos damos suporte uns aos outros. Isso é maravilhoso, né? Contar, e assim, é tão gostoso, porque quando você precisa de alguma coisa, você liga para o irmão, não, vamos fazer. Todo mundo se predispõe a fazer, porque trabalhar no reino de Deus e para expandir o reino de Deus vale a pena. Nossa, maravilhoso. Isso não tem grau de medição, é uma coisa tremenda. Mas eu aumento o salário todo ano, eu dobro o salário todo ano das pessoas que trabalham comigo na secretaria. Por isso que eles trabalham no direito. Eu dobro o salário. Olha, é bom saber que eu acho que eu vou sair da comunicação, vou lá para a secretaria da EBD. Agora, quem paga, quem vai pagar? Aqui não tem salário não, viu? Eu dobro, vai guardando aí que Deus vai te pagar em algum momento. Ah, sim. É onde a traça não corrói, o ladrão não rouba. Esse lugar é bom guardar o salário. Queridos, olha, muito obrigada, viu, por vocês compartilharem um pouquinho da história de vocês aqui nesse quadro. Esse quadro é muito legal, porque a gente pensou nele
para realmente contar um pouquinho da história, tanto para aqueles que estão chegando, como a Mari disse, chega tanta gente na igreja, né? E aí com as mídias sociais agora, a palavra sendo pregada, o Covid veio para deixar as pessoas em casa, mas automaticamente os cultos estão sendo pregados online, muita gente tem chegado na igreja agora, e às vezes não conhece, vem a Mari ali, vem o Luiz ali, mas não sabe quem vocês são, não conhece um pouquinho da história, né? E aí vem, de repente, o Luiz ali, do ladinho dele ali, nunca trocou ideia, não sabe que ele ri desse jeito, de repente, vê o Luiz tá aí, né, rindo, a Mari também, ri e chora, né, Mari? É duro concorrer com a Mari nesse quesito aí de simpatia, é duro concorrer com a Mari, viu? A Mari eu perco de longe. Ela é Miss Simpatia total. Ela já ganhou o título, medalha para ela de Miss Simpatia. Mas, assim, esse quadro realmente foi pensado para a gente crescer em graça mesmo e conhecer as histórias de vocês, histórias que constroem a igreja. Olha aí, 35 anos e 46 anos, é isso? 46, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, olha. Companheira, olha. No anterior, a Adonias e a Nédia era um chamando de amor, de vida, de fofinho, de não sei o que. Gente, mas é uma fofura esses casais. É uma coisa linda de Deus. Nath, eu já falei para alguns irmãos da igreja. Se Jesus me perguntasse, filha, você gostaria de casar com... Você pode escolher outra pessoa. Quem você escolheria para casar novamente? Eu escolheria o Luiz, Nath. Oh, meu Deus, gente, olha, eu também escolheria o Sandro Zamboni. 1000 vezes. Pensando no presente de aniversário de casamento, tá vendo? O presente, você viu? Você vai atrás desse presente aí, Luiz, hein? Vai atrás desse presente. Tá todo mundo assistindo aqui esse Tem que caprichar, né? Esse programa aqui é muito assistido, tá todo mundo vendo, viu? Muitas testemunhas. Tá gravado, tá gravado. Eu agradeço muito o presente de vocês. Corta essa parte aí, ó. Não vai cortar, vai tudo pro ar. Esse programa é ao vivo, viu? Gente, eu agradeço demais a presença de vocês. Que Deus abençoe muito a jornada de vocês, abençoe muito o Lucas lá nos Estados Unidos. Como é o nome da namorada dele? Briana. A Briana, olha que nome lindo. É o nome da filha de um casal muito legal, de uma série que eu assisto do Outlander. Legal. Eu assisto também. Muito legal. Briana, né, o nome dela. Legal. Tomara que ela seja linda também, igual a Briana da série. Deus abençoe muito a vida de vocês, do Lucas. E que vocês continuem sendo um bênção, não só na igreja, mas na nossa vida também. Amém. E eu agradeço demais vocês. Muito obrigada, viu? Obrigado e parabéns aí pelo programa. Parabéns, Deus abençoe o seu ministério, viu? Um grande beijo. Fiquem com Deus. Um beijo. Eu agradeço vocês por terem acompanhado o programa até agora. Deus abençoe. Você que está assistindo esse programa, que não tem uma igreja para frequentar, eu te aconselho, procure uma igreja mais próxima da sua Bíblia, uma igreja que ame ao Senhor Jesus, que pregue as Escrituras, um pastor que acompanhe você, que fale do Senhor Jesus para você, que ore com você, caminhe com a sua família. Eu deixo aqui meu abraço. Muito obrigada por acompanhar esse programa mais uma vez comigo aqui, todas as quintas-feiras, às 3 horas da tarde. Siga as nossas mídias sociais, @ipelapa.com, @ipelapa, e o nosso site, www.ipelapa.com.br. Eu te agradeço mais uma vez. Fique com Deus. Crescendo na Graça, um programa da Igreja Presbiteriana da Lapa, com produção de Thaís Vasconcelos e direção de Sandro Zamboni.